Olá, Alcatea, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre uma das minhas leituras concluídas aí entre o mês de janeiro e fevereiro, que foi A República de Platão. Junto com A República de Platão, eu estou lendo Os Trabalhadores do Mar, só que eu dei uma paradinha nele porque no início estava uma leitura bem fluida, só que com o decorrer do tempo foi ficando um pouco cansativa. Ficou um pouco devagar, então eu diminui a leitura e resolvi pegar a República de Platão para ler. Basicamente, filosofia é minha leitura conforto. Quando eu estou querendo uma leitura mais leve, eu pego um livro de filosofia. Isso pode ser até contraditório, né? Tendo em vista que os livros de filosofia são bem mais difíceis, te faz pensar mais. Então, mas comigo funciona o oposto. Eu acho a leitura de filosofia, de livros filosóficos, bem mais fácil do que outros tipos de leitura. Então é isso, eu vim falar um pouco aqui sobre a República de Platão. Basicamente, a República de Platão é uma história utópica, né? É um mundo perfeito, em que as pessoas são moralmente boas, são justas, o governo é bom. Basicamente é isso, é um mundo perfeito, um governo perfeito, onde tanto o governador quanto o povo são pessoas justas, são pessoas que têm equilíbrio, essas coisas. É um mundo que provavelmente a gente nunca vai, vai existir nesse mundo, né? Então é isso. E aqui existe vários personagens, um deles é Sócrates, e eles vão estar debatendo aí sobre vários temas, sobre conhecimento, a moto, sobre educação, justiça, vários temas desse tipo aqui. Vai ser sempre um diálogo, usando um argumento, aí vem outro personagem e argumenta com Sócrates, e Platão vai usar esses personagens aí para esse debate entre os personagens para fazer a gente refletir a respeito de vários temas. Como vocês já devem ter percebido, nas minhas resenhas eu não falo muito sobre o livro, porque tem muitos vídeos desse jeito, que falam sobre a história em si, né? Eu gosto de falar sobre trechos que me marcaram, e é o que eu vou fazer aqui, como sempre, né? Eu vou pegar pequenos trechos que me marcaram e mostrar para vocês, que eu acredito que dessa maneira eu consigo fazer as pessoas se interessarem pela leitura. Quando vê um trecho impactante assim, que faz elas refletirem, acredito que aquilo atiça a curiosidade dela, mais do que falar sobre a história em si. E esse é o meu jeito, e espero que vocês gostem, e é isso. Um dos primeiros trechos que eu marquei aqui, que eu encontrei, foi o da página 57. E eu estou lendo dessa edição aqui da La Fonte. Então é na página 57 dessa edição da La Fonte. E fala o seguinte, ó. Eles mencionam que Hesíodo disse uma vez assim, ó: fácil é alcançar a maldade, possível é segui-la com a multidão, pois o caminho é plano e ela está bem próxima de nós. Mas diante da virtude, os deuses puseram suores. A estrada é longa e íngreme. O que ele quer estar dizendo aqui é que para fazer o mal, para ser malvado, é muito fácil. A estrada é plana, é muito fácil seguir aquele caminho, seguir a multidão. Mas se você quiser ser um homem virtuoso, uma pessoa virtuosa, aí você vai encontrar dificuldade, né? Vai ter ladeira, vai ter obstáculos. E eu gosto sempre, ó, de grifar, e às vezes eu boto um comentário a respeito. E aqui eu escrevia o seguinte, ó: o caminho para o paraíso parece o inferno, e o caminho para o inferno parece o paraíso. Porque para você chegar no paraíso é muitos obstáculos, é muito difícil, aí até parece o inferno. E para você chegar no inferno parece o paraíso, que é só coisas boas, né? Fáceis. Então esse foi o meu comentário a respeito desse trecho aqui. E a próxima parte que eu vou mostrar não é nem um trecho assim tão reflexivo, é uma coisa que eu me identifiquei. Antes de eu conhecer a filosofia, eu já era da maneira que eu vou mostrar aqui, né?
eu era uma pessoa que era tranquila assim com relação às coisas da morte. Tipo, se uma pessoa morreu, um parente meu e tal, eu ficava tranquilo com aquilo, porque eu sei que aquilo é da natureza humana. E os personagens estão debatendo isso aqui e falou sobre um homem ilustre, que quando acontece algo desse tipo, ele se mantém tranquilo, porque ele sabe que aquilo é uma coisa natural, e eu me identifiquei com isso. E fala o seguinte, ó: costumamos dizer que um homem equilibrado não considera o mal a morte de um amigo. Não chorará por ele como se tivesse sido vítima de uma desgraça, mas sustentamos também que, sobretudo, um homem como esse se basta a si mesmo para viver bem, e, diferentemente dos demais, sente necessidade de outra pessoa. Logo, ele se ressentirá menos que qualquer outro pela perda de um filho, de um irmão, de dinheiro ou de qualquer outro bem desse tipo. E menos que qualquer outro se ressente ainda, suportando ao contrário, com a máxima tranquilidade, uma desventura semelhante. Ou seja, se algum parente meu sofrer alguma coisa assim, eu vou me manter tranquilo, porque eu sei que aquilo é natural. E eu sempre fui assim, antes de conhecer a filosofia, principalmente a filosofia estoica, que fala muito sobre isso, né? E eu me identifiquei aqui com esse trecho. E aqui Platão diz que um homem desse é um homem equilibrado, um homem ilustre. E eu gostei bastante desse trecho aqui. Vamos para o próximo. E a outra parte que eu grifei está localizada na página 105. E fala o seguinte, ó: não me parece que o corpo, por mais bem constituído que seja, por efeito próprio, torne boa a alma. Ao contrário, acho que a alma, quando boa, por si só confere ao corpo as melhores condições possíveis. Ou seja, do que adianta você ser bonito fisicamente e sua alma for feia? Isso não vai ter, não vai lhe agregar em nada. Ao contrário, né, que se sua alma for boa, e isso lhe torna bonito, independente da sua aparência física. E todos nós já sabemos disso, né? Mas algumas pessoas parecem não perceber isso. É como se, para muitas pessoas, a beleza física é superior à beleza da alma. E se você for uma pessoa virtuosa, verá que isso é o contrário, né? A beleza da alma é muito superior à beleza física. Então temos que buscar a beleza da alma ao invés de querer se tornar bonito fisicamente. Não que seja ruim, né? Mas ser bonito fisicamente, procurar ser mais bonito, mas antes de tudo isso é preferível ter uma alma bonita do que um corpo bonito. E aqui também, nesse livro de Platão, fala sobre as principais virtudes, né? Que é a temperança, a coragem, a sabedoria e a justiça. Essas também são as virtudes da filosofia estoica. E logo em seguida eles falam assim, ó, está tendo um debate lá sobre bons hábitos e maus hábitos. E Sócrates fala o seguinte, ó: a virtude é como a saúde, a beleza e o bem-estar espiritual, enquanto o vício é doença, deformidade e fraqueza. E os bons hábitos não condizem à posse da virtude, e os maus hábitos à posse do vício. E o seu amigo concorda, diz que é verdade. Os bons hábitos vão te tornar uma pessoa virtuosa, enquanto os vícios vai te tornar uma pessoa ruim. O vício é a pior coisa que existe para o ser humano. Então temos que sempre buscar aí ser uma pessoa virtuosa. E todas as filosofias falam sobre a virtude, seja o estoicismo, seja a filosofia socrática, o confucionismo, desde a filosofia oriental ao ocidental, sempre o homem busca a virtude para ser uma pessoa melhor. E por último aqui, só para finalizar, a última frase é o seguinte, ó: é necessário percorrer o caminho mais longo e dedicar-se ao estudo, como também à educação física. Precisamos desse equilíbrio, né? Do corpo e mente. Quem me acompanha no Instagram aí, tanto no pessoal quanto no literário, eu já postei algumas vezes, eu treinando e estudando. E eu sempre coloco lá, corpo e mente. Isso é necessário, nunca podemos treinar só o corpo e nunca só a mente. Precisa desse equilíbrio. E assim como eu falei sobre a virtude em todas as filosofias, assim também é com o equilíbrio, a temperança. Todas as filosofias falam isso, desde a oriental a ocidental. Fala sobre a temperança. Eu acho que
que seja a virtude mais importante é a temperança, o equilíbrio. Isso faz com que nos tornemos uma pessoa melhor, né? Se a gente for equilibrada, saber dosar, pegar um pouquinho de cada, as coisas boas de tudo que existe, né? Não podemos ser que nem alguns nutricionistas, vou colocar aqui um exemplo que as pessoas consomem muito no Instagram, né? Ah, você não pode comer isso, ah, você não pode comer aquilo. Não, não existe isso, existe o equilíbrio. Você come um pouquinho daquilo, come um pouquinho daquele outro. Não existe isso de ser proibido, mas é necessário haver o equilíbrio, não podemos ser extremistas. E é isso, pessoal. Esses foram alguns trechos que me marcaram. Tem muitos outros, né? Acredito que se você ler também, você pode identificar outros que você vai se identificar, né? Como aquele que eu falei sobre a morte. Algumas pessoas podem ler aquilo e não se identificar, mas eu me identifiquei, por isso eu grifei aquilo. Achei bastante interessante. E não se acanhe. A República, eu não achei uma obra difícil. Eu não sei se é porque eu já tenho muito costume de ler sobre filosofia, mas eu acredito que é uma leitura bem fácil, até porque tem muito diálogo, muito diálogo. O livro é baseado em diálogos, não tem narradores. Então fica muito fácil de ler esse tipo de livro aqui de filosofia. Acho que é um dos mais fáceis. E outra, para você entender a filosofia, você tem que ir na base da filosofia. Platão, Sócrates. Você tem que conhecer os antigos para tentar entender os atuais, entendeu? E é isso. Fica aí a dica de leitura, A República de Platão. E até a próxima, pessoal.